é uma palavra muito assertiva para os dias de hoje. E eu sei que você vai se identificar com a história, você vai se identificar com o que eu vou trazer aqui hoje, que o Senhor me deu. Eu estava na dúvida do que trazer para essa noite, mas eu sei que no final, o Espírito Santo vai pegar algumas pessoas aqui. Algumas pessoas que precisam entender que o que eu vou pregar aqui, termina hoje aqui. Então, se você puder, se você tem a Bíblia, se você tem seu smartphone, se você também tem uma caneta e um papel, note, porque tem traços proféticos, tem linhas proféticas que eu quero liberar essa noite para você. Eu costumo dizer aonde eu prego que sempre note e coloque a luz da Bíblia e compare e faça a tua verificação. Seja como os crentes de Bereia. Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. Essa é uma palavra pastoral e eu quero pintar primeiro esse quadro para você entender toda essa história. E você precisa primeiro entender aqui, essa história conta que quando Davi se une ao rei Aquis, o rei de Gate, quando ele era perseguido por Saul, o rei Aquis dá para ele a cidade de Ziclague, para Davi morar com os seus. E essa cidade era uma cidade de um povo filisteu. Deixa a tua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 30. E Ziclague significa sinuoso. E é sinuoso mesmo você viver em terras inimigas. Ziclague no hebraico significa serpente, significa sinuosa, ondulada. Era, portanto, uma cidade que já tinha um nome carregado de maldição. Pois a serpente é o símbolo do inimigo, do diabo, da antiga serpente, o enganador, o pai da mentira, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então eu estou te fazendo um pano de fundo, pintando esse quadro. Davi fica nessa terra 16 meses. E nesse tempo, Davi saía para guerrear contra o inimigo, mas o rei Aquis achava que Davi estava guerreando contra o próprio povo de Israel. E Davi chega de uma guerra e o rei pergunta: Davi, como é que foi a batalha hoje? E ele dizia: eu briguei com os Gezitas no sul de Judá, mas ele só tinha matado inimigo do povo de Israel. E o rei Aquis achava que, por ele ter dado exílio a Davi, ele acreditava que Davi iria lutar contra o seu próprio povo. Mas no dia mau, Davi não levantava a espada contra o seu próprio povo. Ele teve uma oportunidade de matar Saul 2 vezes e ele não fez. Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem dessa noite, eu diria: quando chega o dia mau, o que você faz? Davi já tinha nessa história uma palavra de Deus que ele seria o rei. O governo seria dele, mas isso não lhe dava o direito dele fazer o que ele queria. Uma palavra de Deus, ela não dá direito para você fazer o que você quer. A autoridade é para servir e não para mandar. Só que Davi, ele abre uma brecha aqui. E qual foi a brecha que Davi abriu? É só você ler depois, 1 Samuel capítulo 29. Nós não vamos ler porque eu vou tentar esmiuçar ele aqui para que você entenda. Porque tudo aquilo que aconteceu em Ziclague, quando os filisteus se prepararam para a guerra contra Saul, Davi, ele se oferece para ir junto. Davi não queria e não devia ter se oferecido para ir junto, mas o rei Aquis aceita. E os irmãos, se eu tivesse que perguntar para você e explanar o que passava na cabeça de Davi, se Davi fosse junto, ele iria lutar contra o próprio exército dele. O exército que, um capítulo depois, ele lideraria. E às vezes, Deus ele tem que criar algumas guerrinhas particulares para a gente não se levantar contra o nosso próprio povo. Então eu acredito que
essa guerra aqui em Ziclag foi uma batalha particular que Deus levantou. Deus teve que criar um caminho alternativo para Davi não ir junto. E Davi só não foi com os filisteus porque os príncipes dos filisteus não queriam que ele fosse. Está lá em Deuteronômio, está em 1 Samuel, no capítulo 29, verso 4. Os príncipes dos filisteus, e eu estou ainda desenhando para você, eles disseram: meu rei, esse cara aí, Davi, ele matou muita gente nossa. Ele tocava para Saul. Então, irmãos, às vezes Deus usa um ímpio para te proteger. Às vezes Deus usa um ímpio para proteger a gente. E aqui nessa história, Davi, ele abre uma brecha tremenda. Saul está desviado, mas ainda assim era uma autoridade constituída por Deus. E uma coisa que a gente precisa entender: quando Deus levanta, só Ele pode derrubar. Saul estava desviado e Davi tinha todo o direito, humanamente falando, de matá-lo. Ele já tinha uma palavra que ele seria o próximo rei, que ele governaria sobre todo Israel, e Deus era com ele. E Deus usa os ímpios para proteger a vida de Davi. E tem guerras que Deus faz e é com a espada dele e não com a sua. E tem lugares que você talvez quer se meter de intrometido, em lugares que Deus está falando: não se mete aí que essa guerra não é sua. Porque quando Davi se levanta contra uma autoridade que foi Deus que levantou, ele abre uma brecha tremenda, imensa. E a consequência disso, a terra dele foi atacada. A casa dele foi atacada porque pelos amalequitas, que são aqueles, de repente você pergunta: pastor, quem são esses amalequitas? Os amalequitas, eles representam na Bíblia o fruto da carne. Se você for estudar sobre eles, você vai ver que eles ficavam escondidos na areia do deserto. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, verso 17 e diante, você vai ler essa história. Então a carne, ela não vai se converter nunca, irmãos. A carne, ela não se converte. Você precisa matá-la, porque o espírito precisa vivificar, ele precisa ficar vivo. Por isso que na eternidade você vai receber um corpo glorificado. Vai receber um outro corpo, porque esse corpo não pode entrar. Amaleque, a carne, você tem que destruir. Porque se você não destrói, ele destrói você. Se você não destruir a carne vai te pegar. Na carne você não pode andar na zona de risco. Escute isso, preste atenção no que eu vou te dizer hoje. Quando um cara que bebeu a vida inteira, um alcoólatra, alcoolista, lá em São Paulo a gente fala manguaça, alcoolista, tomava um porre todo dia e diz assim: pastor, eu me converti, eu posso beber uma taça de vinho? É pecado, pastor? Claro que é, pelo amor de Deus. Porque um cara que bebeu todas a vida inteira, ele está doido esperando uma porta abrir para ele encher a cara. E quando ele já tem dificuldade nessa área, ele não pode andar nessa área de risco. Você não pode arriscar. Amado Deus, no Velho Testamento, ele mandou fazer algumas coisas que até Deus duvida. Quando ele mata Saul, ele manda Saul matar os amalequitas, ele manda destruir tudo, até bebê de colo. E Saul desobedece e traz o rei vivo. Ele paga pesado as consequências disso. Daí quando Saul se mata, um amalequita pega a coroa de Saul e leva para Davi. E se você não destruir a carne vai tirar sua coroa. Se você não matar a carne, my God. Ah, pastor, mas não pega nada. É só um golinho. Pega sim, irmãos. Não ande na zona de risco. Passe longe de onde você é atraído. Se é consumo, sai daí. Se é dívida, sai dela. Não passe nem na rua, passe longe. Se é bebida alcoólica, fuja. Se é mulher, corra. A carne gosta de quem é fraco, de quem cansa. A carne gosta daqueles que só querem fazer a sua vontade.
Pastor, outra hora eu faço as coisas de Deus, daí começa a sair do grupo da igreja, se afasta das coisas de Deus e começa a ficar para trás, e quem fica para trás começa a criticar quem está na frente. Irmãos, nós não fazemos justiça com nossas próprias mãos. Saul acaba se matando sozinho. Davi chega em Ziclag, os amalequitas tinham tomado tudo, e agora eu quero começar a pregar. Pode ser que o seu dia hoje nem tenha sido um dia ruim, mas essa é uma verdade que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Afinal, os dias maus, eles virão em nossas vidas e nós devemos nos preparar para vencê-los. Porque para muitos o dia mau é um dia de luta, um dia de frustração, de perplexidade, um dia que o inesperado acontece, mas o dia mau vai muito além disso. Vai muito além de uma luta natural, do dia a dia. O dia mau é uma prova da nossa fé. Quando ele chega, nós precisamos resistir nossa fé em Cristo, honrando Ele até o fim. Muitos acabam confundindo as tribulações da vida, prometidas a todos por Jesus, como o dia mau. O dia mau é um tempo, não é um dia de 24 horas. É um tempo de peregrinação pelo deserto, onde só o que temos é uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. O dia mau de Davi chega quando ele estava fugindo dos inimigos. O rei Saul, que o perseguia com ameaças de morte, Davi podia dizer, ainda que eu passe, a pastora falou sobre essa passagem do texto de Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Salmos 23, verso 1. E ele ainda diz lá no Salmo 116, verso 3 e 4, os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aleluia! Hoje em dia, por qualquer tribulação que faz parte da vida de qualquer pessoa, o crente já acha que chegou para ele o dia mau. Ele confunde o dia de provas, o dia de tentações com o dia mau. O dia mau é quando uma enfermidade que é humanamente incurável chega dentro de uma casa, de uma família, um câncer. Quando a morte bate à porta de uma família que se ama. Quando uma família é atacada a tal ponto que os filhos começam a se rebelar, se desviar dos princípios, seguindo caminhos que vão dar no inferno. Essa semana começou muito melhor do que terminou a outra. Eu tive uma segunda-feira de boas notícias, um dia muito precioso. E eu estou chegando numa fase da vida que eu sinto que já está fazendo uma outra curva. João, meu filho, já não tem mais 10 anos, já tem 17 anos, já está pensando em fazer curso, se aprimorar na vida, só está começando para ele. Logo, logo já vai estar falando em casamento, trazendo a obreira para nós conhecer, passeando, saindo sozinho, pegando a chave do carro, daqui a um tempo o carro dele. E eu e a pastora Kátia vamos fazendo a nossa agenda e daqui a pouco a nossa promessa, eu creio. E quando nós estamos, nós dois, nesse processo de ficarmos juntos, nós vamos conversando, eu e a Kátia, nós vamos pensando, desenhando como é que vai ser a igreja do tempo de perseguição, o que nós podemos melhorar, o que fazer com isso, fazer com aquilo. E eu cheguei num tempo que eu gosto muito de cozinhar, eu gosto da culinária. E eu gosto muito de fazer uns pratinhos especiais para ela. Porque ela merece, ela tem trabalhado tanto, tem estudado tanto, tem se especializado na profissão, tem me aturado, e eu não sou fácil, irmãos. E Cacá é minha inspiração de eu não ter desistido de tudo ainda.
E numa segunda-feira dessas, tempos atrás, nós ficamos sabendo que um casal de líderes da casa de oração iriam dar uma passada em casa. Aproveitei, era um tempo de inverno, busquei algumas lenhas para colocar na lareira, e na volta eu vim ouvindo um louvor no carro e me veio uma palavra no coração e foram muito rápidas, e aquelas coisas que Deus sopra no seu espírito. Nessa noite eu quero usar essa palavra. Então nós aproveitamos aquela noite porque era aniversário dessa líder, e eles trouxeram um bolo e ficamos ali conversando, ficamos rindo, lembrando das coisas boas e outras que foram muito ruins na caminhada ministerial, em nossas vidas, coisas para rir e outras para chorar, e para chorar muito. Pastora Edmeia Williams, ela diz que para cada palavra negativa, cada notícia ruim, nós precisamos de 40 positivas para ressignificar. Então, quando eu abro com essa introdução, você precisa entender que o capítulo 27 de Samuel, o capítulo 28 e 29, que antecede o que eu prego aqui no capítulo 30, vai dizer que esse aqui é o último momento da vida de Davi antes dele ir para o palácio. Antes da vida dele no palácio. E você sabe que nesse capítulo 30 ele está narrando o episódio obscuro da vida do rei Davi. Ele teve um outro tempo ruim, mais para frente, quando ele envolveu sua família, sua casa, quando ele estava reinando. Mas esse é o momento que Davi tomou decisões muito abruptas, e suas decisões, elas geraram tremendas lutas na sua vida. É como se ele tivesse pegado um atalho, tentando encurtar os destinos, se afastando de pessoas, e você nota que o coração dele, que era um coração centrado no Senhor, titubeou, balançou. E ele criou um lugar que é Ziclag, a cidade refúgio que ele conquistou. Aí ele estabelece um acampamento, uma moradia, uma vida ali. Ele fazia incursões militares para todo lado. Todas as ações de Davi eram ações de um bandoleiro. Literalmente um fora da lei. Ele se afasta do coração do Senhor, ele se afasta de Israel, ele se afasta da família, das relações, e ele pega as duas mulheres dele e seus filhos e vai com 600 soldados para Ziclag. E ele estabelece uma fortaleza em Ziclag. E esse período da vida dele, a maioria dos estudiosos dizem que foi um período obscuro que ele comete atrocidades. Que ele não deveria ter pautado por elas. E tudo que ele faz, ele deixa um rastro na movimentação. Ele se associa com um dos seus adversários numa batalha contra Israel. E quando surgem nesse momento, eu estou narrando de forma rápida, tentando resumir tudo aqui para você não perder tempo nesses detalhes, e focar no que Deus trouxe para compartilhar com vocês essa noite. Davi, antes de ser ungido, era um rejeitado. Depois da unção, ele passou a ser perseguido. O nível que Deus te levará, te conduzirá a provas maiores nele. A rejeição e a perseguição são apenas o preparo para o trono, e você precisa entender esse processo. Olha que coisa interessante, quando ele está associado aos seus adversários contra Israel, e a turma fica preocupada, porque veja, ele sabe que é do lado de lá, mas ele está do lado de cá. E ele é dispensado da batalha, e quando ele está voltando para casa, ele encontra um cenário horrível, e eu quero ler para vocês. Primeira parte de 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 6, deixa aberto aí. Tem um microfone aqui, pastor Jabes, me ajude aqui. Tem um microfone sem fio aqui. Leia para mim, pastor Jabes. 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 6. Pode lê-lo. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag,
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembra quando eu disse que algumas pessoas precisavam de uma quietude de alma? Grifa isso aí na sua Bíblia e anota isso aí. Davi, porém, se fortaleceu no seu Deus. Sabe, esse ano que nós estamos vivendo, para muitos tem sido terrível, delicado. Talvez você possa ter feito contas dessa movimentação delicada que a vida pode ter feito com você. Talvez tenha áreas da sua vida que você passou por grandes perdas. E talvez você é uma dessas pessoas que está dizendo aí: Deus, eu tenho minha empresa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, como é que eu fui passado para trás, como é que eu perdi, como é que eu fui roubado? Se você pegar essa história de Davi nesse processo, ele teve perdas financeiras, ele teve perdas relacionais, de amizades, ele teve perda relacional, familiar, conjugal, ele teve perda de filho, ele teve perda de saúde. Essa é a história purinha dele. O processo foi tão violento na vida de Davi que todo mundo que estava com ele baixou em amargura, baixou em tristeza, foi tomado pelo medo. Algumas situações da nossa vida podem fazer esse movimento delicado. E quando a gente toma decisões equivocadas, pode acontecer isso. Davi lutou com gente grande. Davi venceu grandes batalhas. Davi era herói de guerra. Davi era um adorador. Um homem generoso por natureza. Mas Ziclag foi destruída, foi queimada. E de vez em quando você olha o cenário à sua volta e a perspectiva é essa. Está tudo destruído, está tudo queimado, está tudo amargurado, medo, fracasso, um senso de perder tudo. Aqui ontem eu orava com uma mulher, uma irmã, uma senhora, que ela disse: perdi. E uma das coisas que o texto faz notório a nós é que o povo que estava com ele chorou até não ter mais força. Está na palavra, está escrito ali. E esse choro deu lugar à angústia, e a angústia levou à amargura. Então eu escrevi algumas coisas aqui, eu gostaria que você pensasse nela. Primeiro, não permita nesse tempo da sua vida que o imobilismo te domine. Que a capacidade que você tem de se mover, a capacidade que você tem de se reinventar a sua vida, a capacidade que você tem de se posicionar, seja perdida. Talvez a crise que você está enfrentando seja uma crise para te reposicionar, para te posicionar melhor. Então, quando a gente entra em dificuldades, adversidades, alguma prova pode acontecer conosco. Que a gente fique meio rígido, fique travado, fique limitado e perca aquela habilidade de repaginar a vida. Esse texto tem uma frase notória que diz assim: Davi se repaginou, Davi se refez. O que é importante notar não é o tamanho da luta que ele está tendo aqui, não é o tamanho da perda que ele teve, não é o tamanho da dificuldade que entrou pela porta da casa dele. Isso são notórios, está escrito, você vê ali. Mas há um momento na vida dele que todo mundo que caía em amargura ficava. E olha que não eram poucos.
Eram 600 soldados que ficaram em profunda amargura. Uma congregação, uma igreja. E os 600 falavam de matar Davi. Os 600 ficaram tomados de um coração tão doído que eles acharam culpado. O mesmo cara que ajudou eles a chegarem onde eles chegaram, que deu palavras de ânimo, de incentivo, profetizou na vida desses homens, agora é motivo da crise, é motivo do choro, é motivo da dor, é o motivo das dificuldades. E eles estão dizendo, nós precisamos matar esse cara. Olha o que ele fez com a gente. Olha onde ele nos colocou. E nessa história, eles não lembraram de Davi, tudo que Davi fez por cada um deles. Eles chegaram ali e nenhum deles lembrou o que Davi fez. A história desses 600 soldados, e você deve conhecer essa história, eles eram quebrados financeiramente, destruídos, eram rejeitados, eram desestruturados na família, eram a sucata que ninguém queria. Ninguém queria ver aqueles soldados por perto. É só você ler no quadro histórico, essa gente se junta a Davi toda quebrada, toda falida, e tornaram os valentes de Davi. E mesmo assim, depois de tudo isso que Davi fez, naquele instante ele já não servia mais. É aquele líder que já não serve mais. As palavras proféticas de Davi ficaram no escuro, no fundo do poço. E posso até afirmar que algum daqueles ali falavam assim, falso profeta, é um Balaão, Deus nunca esteve com ele, vamos matá-lo. Mas mesmo com essa pressão psicológica interna tremenda, Davi ele não fica na amargura. Davi não fica no medo, não fica na tragédia, Davi ele se refaz. E Davi não perde a capacidade de se mover, essa capacidade de movimento dele não vem da habilidade dele de lutar, não vem da habilidade bélica dele, não vem da sua capacidade de lutar os processos contra os adversários. E a Bíblia diz que ele refaz, ele se levanta, ele se repagina, ele se ergue. Onde? Em Deus. Irmãos, Deus, ele permite as decepções para aprendermos a confiar na sua fidelidade. Deus permite a dor para nos mostrar que ele é a cura. Deus permite que falte algo para aprendermos que dele vem a provisão. Deus permite o abandono para nos mostrar que ele é o verdadeiro amigo. Sabe, eu fui talhado numa igreja batista. E uma igreja batista é uma igreja de palavra, que você aprende muito mais palavra do que a palavra profética. E depois de um tempo buscando, eu fui querer saber mais sobre o profético, porque aquilo me chamava a atenção. O místico chama a atenção das pessoas. Só que você precisa entender que você não precisa de alguém para estar dando uma palavra profética para você caminhar, para você saber que direção você tomar. O quarto da oração, onde você busca o Senhor sozinho ali, ele te responde se você tiver um ouvido afinado com ele. É que muitas vezes nós queremos escutar algo que vai massagear o nosso ego. Algo que o profeta fale que vai nos fazer, vai nos impulsionar, e nós começamos a terceirizar o que nós deveríamos primeiro priorizar na nossa vida. A Bíblia é a fonte principal. A palavra de Deus é a fonte principal. E eu, durante um tempo, quando eu comecei a entender mais do profético e liberar palavras, e eu não precisava de uma plataforma para o Senhor falar comigo, muitas vezes eu fui usado em restaurantes, na rua, em posto de gasolina, supermercado. É quando você aprende que você não precisa terceirizar alguém o que Deus quer fazer com a sua vida. E nós tiramos, às vezes, os homens profetas, os apóstolos, como oráculos. Eu fazia live no tempo da pandemia e muitas pessoas que não tinham nosso telefone, não tinham nosso contato, entravam ali pelos
directs ali, dos Face e do Instagram agora, e mandavam aqueles textos. E algumas diziam assim, faziam áudios, né? Pastor, deixa Deus te usar, fala aí o que o Senhor tem para mim. E começavam a te tirar como oráculo, e tem pessoas que gostam disso. Tem pastores que gostam disso. E você fica preguiçoso na fé, porque você fica sempre esperando uma palavra, você fica que nem um pardal de boca aberta, esperando alguém jogar comida na sua boca. E hoje à noite eu vim te dizer que você pode ter esse acesso que eu tenho, que o pastor Jabez tem, minha esposa tem, pastora Cris, os pastores da casa. Você tem esse acesso. Agora, a nossa preguiça de terceirizar tudo, ela é muito maior. E às vezes a resposta está no nosso nariz. Mas a gente quer escutar o profeta falar, vai por aqui, vai por ali. Eu tenho direcionado palavras para as pessoas que são pontuais. O que eu não tenho, eu não falo. Que são palavras de direcionamento. Palavras que Deus está dando porque quer cuidar daquela pessoa especificamente ali. E às vezes as pessoas esperam que o que aconteceu com a outra aconteça com você, e não é assim que funciona. Não é assim que o Espírito Santo funciona. Davi, ele faz movimentos delicados aqui, quando ele fica amargurado, ele abandona, ele vai embora, ele vai viver de um jeito estranho. Mas a primeira coisa, quando a crise que ele está vivendo se estabelece na vida dele, ele vem para colocar uma placa sobre a vida dele de falta, uma placa fatal. E ele se repagina, ele se reposiciona. E Deus te trouxe aqui essa noite para te reposicionar a tua vida. Não diante do que está acontecendo, isso é consequência. Você vai se repaginar primeiro diante do trono da graça e da presença do Senhor. E o trono da graça vai enviar para você força que você não tem. Graça que você não tem. Paz que você não tem. A tristeza que estava aí vai ter que sair, porque uma alegria renovadora vai tomar conta do seu coração. Deus vai te reposicionar hoje. Sabe, às vezes, olha como é interessante, as visões que as pessoas têm de nós é uma visão periférica. Elas nos olham, nos vê vestidos, nos vê sentados aqui, acham que está tudo bem. Mas você sabe que aí dentro pode estar acontecendo coisas que, como o caso daquela mulher que entra no santuário, ela ficou meio que encoberta pelas pessoas, mas à medida que ela procurava o lugar, ela foi notada. Mas por que ela foi notada, pastor? Porque ela era encurvada. A Bíblia diz que ela enfrentou uma luta que levou ela a um posicionamento tão delicado, que não endireitava mais. 18 anos de guerra espiritual, pressionada pelos processos, ela foi se encurvando, a ponto da Bíblia dizer que ela chegou numa condição que ela não encurvava mais. E eu tenho para mim que quando eu leio esse texto, que ela não nasceu torta, ela não nasceu encurvada, ela nasceu naturalmente, bem como eu e você. Mas um processo começou na vida dela e foi levando ela a ponto de Jesus dizer que ela também era filha de Abraão, com direito às promessas, mas era escrava de Satanás. Então Satanás trabalhou na vida dela, atacou de uma forma tão terrível, que houve um momento que ela disse, não muda isso, nada altera essa posição e esse quadro, até que ela entra no santuário, até que começou a ouvir a palavra, e quando a palavra começou a ser liberada, Jesus trouxe ela para frente, e olha que coisa linda, ele colocou a mão sobre ela, e nada aconteceu. Mas ela ele conseguiu distinguir ela no meio de todas aquelas pessoas, ele separa ela dos processos, e essa noite Deus está pondo a mão dele aí, talvez na sua casa, na sua enfermidade, no seu filho, no seu marido, na sua esposa,
no seu ente querido, e pode parecer aos seus olhos que nada está acontecendo, mas Ele está distinguindo você porque Ele vai reposicionar a tua história hoje. Sabe, algumas vezes Deus permite as afrontas, as humilhações, as crises, para nos ensinar a ser flexíveis e resistentes, pois é isso que nos levará ao próximo nível com Ele. Eu tenho um filho de 17 anos, eu acabei de falar aqui, eu sei que tem mães aqui que têm filhos. Mas tem mães aqui que estão aqui, os filhos não estão aqui. E nós precisamos entender que alguns desses filhos, há um espírito de orfandade. A falta da figura paterna do lado. Eu não sei quem é você, mas você precisa entender que dentro dessa casa tem paternidade. Aonde tem aquele órfão, aquele que não recebeu o amor do pai, da sua família, ele precisa entender que Deus o ama como pai e ele como filho. Meu pai, ele fez 101 anos. Minha mãe tem 91 anos. Minha tia tem 89 anos. Somado tudo dá 200 e não sei quanto. Há 7 anos atrás, logo que eu ia pregar num lugar, o Espírito Santo disse para mim: você precisa pedir perdão para o seu pai. Eu fiquei pensando, o que será esse perdão? E eu não tive uma relação com meu pai muito amorosa. Meu pai era daqueles baianos que ele só trabalhava e ele achava que o amor era trazer comida para casa. Ele achava que trazendo a comida, trazendo o sustento, ele estava nos amando. E nós somos em 7 irmãos, 6 homens e uma mulher. Eu sou o 7º filho. E nunca tive essa figura paterna para dizer meu pai como eu tenho esse relacionamento com meu filho. Meu filho viaja comigo desde pequenininho, desde meses. E eu sempre ensinava para ele o plano B. Eu dizia para o João nos aeroportos: sempre fazemos isso, se você se perder, é isso que você faz, é para ali que você vai, é desse jeito, não sei o quê. E isso estava tão automático na mente do João, que eu me desliguei de tudo que eu falava para ele dos planos B. E numa vez nós estávamos vindo do Rio de Janeiro, ele tinha 4 anos, e ele dizia para mim: papai, qual é o plano B de hoje? Porque já estava tão automático nele essa relação que a gente tinha. Mas eu voltando a meu pai, numa tarde, eu peguei o telefone e lá em casa, ele gosta muito de assistir televisão, ele fica numa poltrona daquelas do papai. E ele agora, eu estava falando para a Kátia, ele está com um aparelho auditivo, 101 anos, não estava escutando bem, eu não sabia dessa história. E o telefone ficava perto da televisão e ele não tinha celular no tempo. E eu liguei e eu sabia que ele atendia, porque sempre ele que atendia as ligações. Ele atendeu o telefone e eu disse: oi pai, mas sempre que nós ligávamos os filhos para a casa dos meus pais, ele já passava para minha mãe o telefone. Porque tipo assim, eles não querem falar comigo. Era automático ele pegar o telefone e já passar para minha mãe. Porque minha mãe era mais próxima da gente. E ele pegou o telefone: pera aí que eu já estou passando para sua mãe. Eu falei: não pai, é com o senhor que eu quero falar. E eu comecei a conversar com ele e pedir perdão para ele, pela perspectiva do filho que eu não fui. Eu não fiquei esperando ele me pedir perdão do pai que ele não foi, mas eu senti meu pai com o coração mais amanteigado, mais quebrantado. E eu vi que houve um silêncio na linha telefônica e eu
eu sentia que ele estava chorando. E aquilo foi como se um refrigério para mim. Porque quando você pede perdão para algo que você fez, é louvável, você entende. Mas quando você entende que você não teve erro naquilo, o seu perdão parece que fica caro. Não é barato. Mas eu comecei a agir dessa forma. E hoje, quando eu chego lá nos meus pais, a gente conversa um pouco e ele teve uma fratura de fêmur, eu estava conversando com o pastor Jabez. Irmãos, o homem é um trator. Com 99 anos ele quebrou o fêmur e estava andando com o fêmur quebrado. E ele disse que era uma dor na costela. E levaram ele para fazer um raio-x e ele estava com fratura de fêmur. Teve que fazer colocaram uma prótese. E está vivendo lá. Eu não sei como a Cacá chama aquelas andador. Ele com andador preto, né? Ele com andador azul e minha mãe com andador rosa. Então os dois de andador. Mas estão lá. E eu queria que, quando eu fosse finalizar essa palavra, que é uma palavra muito substancial, e o Senhor me disse que eu teria que pregar essa palavra, trazer essa palavra para você. Você que tem filhos que está nessa condição que eu estou falando para você. Depois eu quero orar por você e vou chamar você aqui à frente. Então, eu vim essa noite com essa palavra, e não é uma questão talvez do que está acontecendo com você, mas é uma questão aonde Deus vai te colocar. E eu vou repetir, não é o que está acontecendo com você, é uma questão de onde Deus deseja fazer e onde Ele vai colocar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, a sua história, os seus negócios, o seu ministério. Irmãos, a gente às vezes vem para as igrejas e a gente vem com tanto pedido para o Senhor e a gente fica perguntando, talvez vocês perguntem isso, por que não está dando certo? Eu vou na igreja e não abre porta do trabalho. Eu vou na igreja e não tenho dinheiro. Eu vou na igreja e isso não acontece. Eu vou e meu marido é assim, não muda e não sei o que lá. Talvez você está fazendo essa pergunta para você. E até o final dessa história, que eu vou contar para você, eu vou te dar pontes, princípios, jeitos que você vai ter com Deus para que possa responder muita coisa que você está se perguntando. Ninguém pôs mais a mão nela. Ninguém. Nessa mulher encurvada, ninguém mais estabeleceu o quadro dela. E quando Jesus liberou a palavra, ela foi curada, ela foi endireitada, ela foi automaticamente curada. Escute isso. Levou 18 anos para o diabo entortar a vida dela. Estragar a vida dela, acabar com a casa dela e torná-la uma pessoa não querida, não amada, não desejada, não respeitada. Mas em 18 segundos, a graça foi estabelecida. Ela foi reposicionada, ela foi posicionada, ela foi endireitada. Eu não sei para quem essa palavra essa noite, se é na sua casa, onde você estiver, mas Deus vai te reposicionar. Ele vai reposicionar os seus, a sua família, diante das pessoas que disseram para você, esse não levanta mais. Pessoas que querem acabar com você talvez. Você talvez recebeu palavras de não dou 10 anos, não dou 10 meses, não dou 10 dias. Davi, ele se refez em Deus e Deus vai refazer nele o mesmo, para que o nome dele na sua vida seja glorificado. Então, não perca essa mobilidade de tornar-se maleável. Tenha realmente uma cabeça maleável para você entender esse processo. Não é dizer que você vai com os outros, uma Maria vai com as outras, como dizem. Não é o que você é, mas o que você sabe que você crê. Sabe, tem essa graça maleável, esse tratamento ensinável, porque senão o carpinteiro vai ter que fazer um trabalho mais forte na madeira. Uma lixa mais grossa, até talvez uma talhadeira vai ter que entrar em cena. Então, meu irmão, não perca essa capacidade de se mover com graça, mover com sabedoria, tanto fora da posição. Davi,
achou a posição dele em Deus e que você ache essa posição essa noite. Sabe, talvez pare de procurar na sua posição na empresa, no casamento, na família. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei para tudo isso ser construído. É o que eu escuto sempre. Porque quando você tem uma posição em Deus, todas as coisas elas estão bem elaboradas. Porque a tua posição, Deus guarda ela. E muitas vezes Deus dificulta seus caminhos para despertar em você esse espírito de perseverança. Uma coisa que veio na minha memória agora, uma coisa da caminhada, quando Deus começou a mexer na minha vida, mudar minha vida, posicionar minha vida de novo, eu lembro de uma pergunta que me fizeram. Ah, pastor, se o senhor não fosse pastor, o senhor ia fazer o que da vida? Porque talvez é daqui que vem a tua agenda. Eu disse, cara, eu não vou abrir uma barraca de pastel porque eu não sou chinês. Lá em Santos, quem tem barraca de pastel é chinês. Mas uma coisa eu sei, eu estou convicto onde Deus me posicionar, onde Deus me levar, os milagres vão seguir. Porque Ele disse que os sinais seguirão aqueles que se posicionam, aqueles que creem. Então, amado, escute isso, grave isso. O maior sinal do Espírito Santo agindo em nós não é através do choro, do arrepio, mas através de uma mudança de mente, uma atitude de vida. O Espírito Santo não é um sentimento, é uma pessoa que nos convence a abrir mão de qualquer coisa que nos afaste do Pai. Então não perca essa capacidade. Você só precisa ser realmente tenso no sentido de ser firmado, ser alicerçado, estabelecido quando tentarem mover você da fé. A segunda coisa, não se entregue ao que está acontecendo. O que está acontecendo é um acontecimento. Davi podia ter entregue essa batalha, ele podia ser entregue àquele processo que estabeleceu, ele dizer, eu perdi mulheres, eu perdi filho, eu perdi meus recursos, eu perdi tudo. E nossos medos, muitos deles são projeção da nossa mente. E não permite que ela crie esses obstáculos, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu estou falando de dia mal para você porque eu sei que Deus vai falar com pessoas aqui. Há um tempo atrás, eu ainda não conhecia minha esposa e eu trabalhei muito tempo na área da saúde. Eu trabalhava numa emergência e emergência você só vê tristeza, só vê bagaceira, como a gente fala. Alguma outra vez você vê um requinte de felicidade. E a emergência que eu trabalhava era uma emergência que era chamada de Hospital das Clínicas da Zona Sul de São Paulo. Eu trabalhava em regime de plantão, então a nossa emergência era uma emergência muito grande, talvez o tamanho da igreja aqui, muitas macas, camas, e tudo que era coisa ruim ia para ali. Pessoas que se jogavam no viaduto, atropelamentos fatais na imigrantes na rodovia, tiros, baleados, facadas, tudo que era desgraça. E eu lembro que no Natal eu estava de plantão, e era dia 24 para 25, e eu estava com um amigo na sala de emergência, e o pessoal, deu meia-noite, eles foram para uma sala para começar a fazer uma ceia, e eu fiquei com esse amigo na sala de emergência para que se chegasse alguma coisa, a gente estava ali. E aí, esse amigo que não era cristão, nesse tempo eu não estava dentro da igreja, estava afastado, ele disse assim, Aldo, tu já percebeu que todo fim de ano só vem desgraça de família para cá? Eu nunca tinha notado, percebido isso, minha percepção não estava dentro daquilo, mas realmente todo final de ano, festas de Réveillon, de Natal, era famílias que iam para a sala de emergência, que se envenenaram, que numa festa beberam e começaram a brigar, um atirou no outro. Famílias que o marido começa a discutir com a mulher na direção, com o filho atrás, joga o carro num poste. Um dia mau. E eu comecei a prestar atenção naquilo e ver aquilo, eu falei,
mas o que nós estamos fazendo nesse local para fazer o dia desse pessoal melhor? Porque muitos deles saíam vivos, outros já chegavam não tão vivos. Mas a miséria que se encontrava e que ficava naquela situação, daquela família, daqueles entes. E eu lembro de uma situação que me marcou muito. Numa dessas plantões, chega um carro e freando na emergência, e desce um homem muito forte, com uma bolsa dessas que leva tiracola, assim, antigamente eles usavam muito isso, ela muito abarrotada, e ele gritando, eu fui baleado. E colocaram ele na sala de emergência, estava eu e uma amiga, e começamos a atender esse homem, e o tiro tinha pegado no ombro dele, e chamamos já a equipe de cirurgia. E quando pegou esse homem, nós começamos a conversar e ver, fazer raio-x, viu que o projétil tinha só transfixiado o ombro, e estava tudo bem. Mas esse homem, ele entrou em pânico. E aí, ele teria que fazer os curativos no hospital, ele não queria, ele queria que fossem fazer na casa dele. E ele olhou para mim, ele simpatizou e disse assim, Aldo, você não pode fazer meus curativos em casa? Eu pago você, qual é o teu preço? E eu falei, olha, eu posso ir à noite, depois que eu sair do plantão. E combinamos de fazer. E esse homem, ele foi se aproximando, e quando eu fui a primeira vez no apartamento dele, era um apartamento de frente para a praia, que saía de uma avenida da praia para outra. Era um andar inteiro do prédio. Um homem muito rico. E nas conversas que a gente tinha, a esposa dizia para mim, Aldo, eu acho que ele está deprimido, ele precisa de um psiquiatra, porque ele não quer sair mais, ele tem medo, ele acha que as pessoas vão atirar nele para roubar ele. E ele tinha uma empresa de factor, de emprestar dinheiro. Hoje fala agiotagem. Era um homem muito rico. Ele falou para mim, Aldo, eu melhorando, nós vamos andar com o meu iate, nós vamos pescar e não sei o quê. E eu lembro que acabou os curativos, eu falei, seu Roberto, o senhor está de alta. Eu não preciso mais vir aqui. E todas as vezes que eu ia, eu falava alguma coisa de Deus ainda, porque eu me converti com 12 anos. Mas eu não estava dentro da igreja. Mas eu falava algumas coisas de Deus para ele. E eu via que ele se sentia muito bem. E quando eu chegava lá, ele queria me dar garrafa de uísque, ele queria estar junto comigo ali conversando. E quando terminei isso, eu tive que viajar para o Mato Grosso. E quando eu viajo para o Mato Grosso para ver meus pais, eu fiquei lá 8 dias. E quando eu chego na porta de casa em Santos, no apartamento, que eu estou entrando, meu telefone toca. Eu tinha um Nextel, que fazia aqueles radinho bip. Era a filha do seu Roberto. E ela disse assim para mim, Aldo, corre aqui em casa. Meu pai acabou de se jogar do 10º andar. Eu falei, correr eu não preciso mais, porque ele já se jogou. E eu cheguei lá na casa, o corpo ainda estava lá na garagem embaixo. Ele cortou aquelas redes de segurança e só deu o espaço dele de pular e se jogar. Fui no apartamento e começamos a conversar com a esposa e com a filha. E ela disse assim para mim, Aldo, nós estávamos conversando antes. E ele estava com medo de ficar pobre. Tu não sabe o que ele tem de dinheiro, Aldo. Eu fiquei pensando nessa história. Talvez faltou uma palavra minha para posicionar esse homem. Talvez se eu fosse um pouco mais maduro na fé, de realmente estar nos caminhos do Senhor para direcionar uma palavra, porque eu não sabia que ia acontecer aquilo com ele. Eu não sabia que ele estava gritando há tanto tempo por uma ajuda, para alguém que pudesse ajudá-lo, alguém que pudesse trazer uma palavra de apoio, uma palavra que desse direcionamento para ele. Medo de ficar pobre. Acabou com a vida, deixou uma mulher, 2 filhos. Talvez por um dia mau, que não teve alguém para posicioná-lo.
Então existem momentos que você não vai saber lidar com os processos que estão sobre você, te sobrecarregando. E você precisa de ferramentas, mas mesmo que essas ferramentas cheguem e você não se ajudar, você não se reposicionar, pode acontecer com você olhar a crise como um fim e não como um meio. Talvez quem nunca pensou em parar, nunca teve um ministério de fato. Quem nunca pensou em desistir, nunca teve de fato um chamado. Quem nunca quis recuar, nunca entendeu de fato o que Deus tem para ele, que faz sentir aquém daquele desafio que ele propõe. E uma das coisas que eu penso e falo em casa, é quando você vê um avião subir, é que ele enfrenta uma pressão contrária. Para você decolar, as pressões contrárias, elas precisam fazer força. E quanto mais ela te pressiona para baixo, mais Deus te joga para cima. Então escute, irmãos, cada experiência que Deus nos dá, cada obstáculo que surge na nossa vida, cada pessoa que Ele põe no nosso caminho, é a perfeita preparação para um futuro que só Ele pode ver. Dentro do propósito, as frustrações, as decepções, as lutas, tudo coopera para o bem. Nós passamos um tempo muito difícil depois do Brasil em chamas, e aconteceu um monte de coisa que nunca tinha acontecido. Fundiu o motor do carro, e as coisas loucas. E nós tínhamos ofertado e dinheiro escasso não vinha. E Deus levantou pessoas generosas para nos ajudar no processo, pessoas que nos auxiliaram, nos deram a mão. Amigos que nos dias maus estavam junto conosco. Eu tenho amigos que eu posso contar nas mãos, pastores que eu posso ligar e sei que rapidamente vão me socorrer, vão me ajudar, vão orar. Eu tenho um mentor, um homem, um apóstolo que me mentoria. Nós temos o pastor Ricardo que nos auxilia também. Mas eu tive alguém muito perto de mim que ajudou tanto no momento tão difícil, que é esse senhorzinho que está do nosso lado aqui, ó, o Geu. O Geu nos ajudou tanto. E só Deus sabe o que Ele fez, por que Ele fez e do jeito que Ele fez. E eu tenho uma eterna gratidão, sempre coloco Ele nas orações e falando para Deus reposicioná-lo, Deus mostrar, Deus trabalhar, Deus usá-lo poderosamente. É um evangelista nato. E eu sou muito grato a isso porque no dia mau apareceu alguém para me socorrer. Então, não deixe ninguém riscar no teu vocabulário a palavra sofrimento. Não permita que os processos das coisas façam você tentar eliminar da vida dos teus filhos que eles passem por adversidade. Essas adversidades, elas constroem, elas fortalecem. Não perca tempo com guerras desnecessárias, sabe? Exemplo disso é a vida de Josafá. Ele entrava em guerra que não era dele. Ele fazia alianças estranhas, alianças erradas. Sabe? E eu quero ir para o final dessa palavra que eu preciso entender o que o Espírito quer fazer aqui hoje. Primeira Samuel, no capítulo 17, verso 15, diz que Davi ia ao palácio de Saul, lugares altos, e ele voltava às ovelhas malhadas do seu pai, lugares simples. Se você ir, não esqueça de voltar. Todo adorador, e eu vejo que essa igreja é uma igreja de adorador, ele tem que saber estar em grandes palácios, mas nunca esquecer de onde ele saiu. Davi sabia de onde ele veio, e eu não sei se você pode estender sua mão para receber, mas o que Deus está entregando essa noite na sua casa vai ter uma reviravolta tremenda. Talvez ninguém vai entender. Todo mundo falando em sair, todo mundo falando em parar,
todo mundo falando em morrer, todo mundo falando que esse é o pior ano da vida, mas quando você pisar lá, eles vão ver uma unção na sua vida, uma graça na sua vida. O favor de Deus está sobre você. O ambiente ele vai ser alterado, porque essa crise é um passaporte para uma ação sobrenatural de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Terceiro, e eu estou encerrando, ele venceu todo o medo inerente a esse tempo. Você vê que está chegando em casa, está tudo destruído, está tudo queimado em Ziklag. E presta atenção, quando você olha uma coisa, a visão é que você tenha uma visão momentânea daquilo que você está vendo. E ela podia ter dias de glória, dia que se perdeu. E agora aquela cidade de Ziklag estava em cinza. Então Davi disse assim ao sacerdote Abitar: traga-me o colete sacerdotal. Abitar trouxe até Davi. E Davi disse assim: faremos um culto aqui agora. Prestaremos uma adoração a Deus aqui agora. A presença de Deus vai lançar fora todo medo. Davi conhecia muito bem Deus. Existem, e note isso, existem crentes que têm informação de quem Deus é. Existem crentes que carregam a revelação de quem Deus. Quem tem informação, ouviu falar dele. Mas quem carrega a revelação, prova dele. Todos os dias. Aleluia. Eu não sei como foi seu despertar hoje, como que você levantou hoje. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas nesse momento, não vai ser mais como você chegou, vai ser diferente. O que mudou, pastor? Eu cheguei, eu estou do mesmo jeito? Não. Você não é a mesma pessoa. Você só saberá disso quando você sair daqui, como o pastor Jabes falou. A graça, você vai sair cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. E quando Davi pisou naquele ambiente queimado, destruído, ele teve uma sensação de medo, de amargura. As pessoas tiveram sensação de motim, de raiva, de ódio, de rancor. Mas quando ele pisou na presença do Senhor, era o mesmo lugar. Mas agora, na presença do Senhor. Todo movimento que Davi faz é diferente, ele começou a pensar, e Deus tem alguma coisa com isso, Deus tem alguma coisa para nós, Deus tem alguma coisa para realizar nisso. Ele começou a se questionar, ele começou a se perguntar, e a Bíblia diz, leia com calma, está aí escrito. E Davi perguntou assim: Senhor, eu posso me mover atrás? Eu posso tentar recuperar o que é meu? E ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E quando você está se repaginando, reposicionando em Deus, Deus fala para você: pode ir. Agosto está chegando, e esse fim de semestre será de bênçãos na tua vida. Não importa se o ano começou ruim para você, não importa se vem com pancada, quem está te posicionando é Deus. E vai ver favor de Deus na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Receba da parte do Senhor. Talvez o terreno agora é difícil, é cinza, mas daqui a pouco você vai perceber a graça de Deus na sua vida. E aí, você vê que Davi era um general de guerra, moldado, forjado no anonimato, e foi na solidão que ele aprendeu. E aí o texto diz assim: porque ele ouviu o que Deus tinha falado a ele, então ele se estabelece nessa palavra, e é essa última coisa que eu quero que você guarde. E você pode ficar em pé.